Faço de tudo para emagrecer e não consigo. Eu sou a doutora Etiane Andrade, médica nutróloga. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Você é dessas pessoas que acha que faz de tudo para emagrecer e não consegue, né? A gente tem muita paciente, atendo muitas pacientes, né, com essa queixa de achar que já faz de tudo para emagrecer e não consegue. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês que não é bem assim, tá? A maioria de nós acha que faz tudo, mas não faz. Então a primeira coisa que eu acho, né, o paciente às vezes segue a dieta, né, de segunda a sexta e no final de semana esse paciente ele sai da dieta. Então ele fala, mas gente, eu já fiz a dieta de segunda a sexta, eu não fiz nada de errado de segunda a sexta, eu não posso no sábado ou no domingo comer algo a mais? E aí, gente, às vezes esse paciente ele não consegue emagrecer porque ele está furando a dieta no sábado e domingo. Então, para a gente perder 1 quilo de gordura é preciso que haja o déficit de 7.000 calorias. E aí, se sua nutricionista calcula sua dieta contando com todo esse déficit e no sábado e no domingo você exagera, você come em torno de 1.000 calorias, 2.000 calorias a mais. Às vezes a gente sabe que uma refeição, dependendo da quantidade de gordura ou carboidrato, ela pode chegar a 1.000 calorias, 1.500 calorias. E aí, se você faz uma refeição livre no sábado, bem gordurosa, bem com carboidrato, e no domingo também, a conta não vai fechar. O que você pode ajustar, né, dentro do seu processo de emagrecimento é uma refeição livre, mas até o tipo de refeição livre, a quantidade média de calorias, isso precisa ser ajustado se você é um paciente que tem dificuldade no processo de emagrecimento. Segundo ponto, você na hora que está na frente do médico ou do nutricionista, na hora de calcular sua dieta, você fala que vai fazer atividade física, então sua dieta é calculada com um gasto energético diferenciado porque você vai fazer atividade física. Então a gente tem uns fatores que a gente multiplica para poder aumentar sua taxa metabólica para que você faça atividade física. E aí, normalmente você não está indo para atividade física ou não está indo na frequência que foi calculada a sua dieta. Então a conta também não vai fechar. Terceiro ponto, às vezes você é um paciente que precisa do uso de medicamento. O medicamento vai te emagrecer? Não. Tá? Mas o medicamento ele vai te auxiliar para que você consiga seguir o plano alimentar, para que você melhore toda a sua relação com a comida, para que você diminua a sua ansiedade e você consiga seguir o plano alimentar. A doutora Etiane, eu tô usando Saxenda, não tô vendo resposta nenhuma. Ou, doutora Etiane, eu estou usando Ozempic, não tô tendo resposta alguma. Primeiro ponto, gente, eu trabalho com obesidade, né? Dou aula também para médicos com obesidade, né? Tenho um título de nutróloga, já atendi mais de 4.000 mulheres de emagrecimento, né? Só trabalho, até em pouco tempo eu trabalhava só com emagrecimento feminino, né? Que é a minha agenda quase 100%. E eu entendo muito bem como é que funciona, né? Tratamento de obesidade. Então, eu já tenho muitos resultados, muitíssimos resultados positivos, então a gente sabe como é que funciona. E eu sou ex-obesa? Na verdade, não sou ex-obesa, eu sou obesa. Eu estou magra hoje, então eu perdi 33 quilos. Eu estou magra hoje, mas eu sou obesa, porque obesidade não tem cura, então a gente precisa de manutenção. Amores, quando vocês chegam pra mim falando, doutora, eu já utilizei, não adianta prescrever o Ozempic pra mim, não adianta prescrever Saxenda, porque eu já utilizei e não tive resposta. E aí eu digo, calma, vamos analisar. Muitas vezes a forma como você utiliza esse remédio, tá, faz diferença. Às vezes a gente divide 2 vezes ao dia o Saxenda em alguns pacientes que não toleram a dosagem cheia uma vez só no dia. A gente pode associar, né? Então é um paciente que tem resistência à insulina, né? Por isso a indicação do uso do Saxenda ou do Ozempic, mas é um paciente que tem grande ansiedade, é um paciente que tem compulsão alimentar. Só o Saxenda ou só o Ozempic não vai fazer com que você diminua a sua ansiedade. O Saxenda e o Ozempic, né, o Victoza também, eles têm um efeito de aumentar a saciedade,
Tem, mas ele não vai diminuir tanto a questão da sua ansiedade pelo apetite. Então ele vai diminuir mais a fome física e não a fome emocional. Então, se você tem um conteúdo de fome emocional bem intenso, a gente precisa trabalhar toda essa parte, né, alimentar. Sua dieta não pode ser tão restritiva para que você não venha a ter gatilhos. A gente precisa usar, mesmo que coisas fitoterápicas naturais, né, adaptógenos como rhodiola, ashwagandha, né, relora. A gente utiliza muito esses fitoterápicos para tentar diminuir essa ansiedade. Às vezes a gente utiliza medicamentos mesmo, como sertralina, fluoxetina. Se o paciente tem compulsão alimentar, a gente pode utilizar a lisdexanfetamina, que é o Venvance ou o Juneve. Então a gente tem uma infinidade de medicamentos que a gente pode utilizar associados ou não ao Saxenda ou ao Ozempic. Então, gente, muitas vezes você não está emagrecendo porque o seu tratamento não está sendo adequado. Às vezes um medicamento só para tratamento de obesidade, a gente não consegue ter resposta tão boa, né? Dependendo de como foi indicado. Então, às vezes eu associo 2, 3, às vezes eu associo 3 medicamentos e 2 fitoterápicos. E o mais básico de tudo é ajustar os nutrientes. Se eu tô com um paciente desnutrida, com ferro baixo, com anemia, com deficiência nutricional, eu posso colocar os remédios que for, essa paciente vai ter dificuldade para emagrecer. Por quê? Quando o corpo está desnutrido, tudo que eu como, eu vou absorver, porque meu corpo pensa, eu vou absorver, porque eu tô com déficit disso, disso e disso, então eu vou enxugar, comer tudo, vou absorver tudo para tentar salvar algum desses nutrientes. Então acaba que eu aumento minha retenção e eu vou aumentar de peso. Quando eu ajusto o meu corpo e eu deixo ele com todos os nutrientes ok, aí facilita muito mais o meu processo de emagrecimento. Então tudo isso precisa ser avaliado. Outro ponto importante, sono. A gente sabe que dormir mal favorece o aumento de peso, favorece o aumento de compulsão alimentar, né? Você dificulta o seu gasto energético. Então, à noite a gente produz vários hormônios. Então, se eu não durmo bem, eu deixo de produzir esses hormônios. Hormônios esses que são lipolíticos, que facilitam a queima da gordura. Então, gente, o ideal é que você durma no máximo até 10h30. Ah, doutora, mas é bem difícil dormir esse horário. Eu entendo, gente. Eu sei que a nossa rotina tá cada vez mais puxada. Mas é tentar viver da forma mais equilibrada possível, ajustando isso. Outro fator que a gente precisa avaliar, né? Faço tudo e não emagreço. Hormônios, a gente precisa avaliar. Ver se você realmente não tem um hipotireoidismo que não é tratado, alguma alteração que a gente precisa investigar melhor. Então, a gente precisa. Outro fator, minha amiga emagreceu 7 quilos em um mês e eu emagreci só 3. Aí a pessoa diz, eu não emagreço. Então a gente às vezes compara o nosso resultado com o do outro e às vezes a gente emagrece sim. Só que a gente quer emagrecer na velocidade do outro, né? A gente não pode comparar o resultado nosso com o resultado do outro. A gente tem que ver o nosso melhor resultado, né? Então siga um plano alimentar direitinho, tenha um plano que seja equilibrado para a sua rotina. Outro ponto também do emagrecimento. Tem pacientes que às vezes fazem um tipo de dieta que come só gordura e proteína. E às vezes o corpo ele metaboliza melhor o carboidrato, né? E a gente tem teste genético para isso. Então a gente faz o teste genético. Esse paciente que comia só dieta low carb, que é baixo carboidrato e grande índice de proteína e gordura, esse paciente ele não emagrecia porque ele não queimava bem a proteína e a gordura. Ele tinha preferência em queimar carboidrato. Então é um outro ponto que precisa ser investigado. Então é isso, gente. Mas tenham paciência. O que eu queria deixar para vocês, tenham paciência no processo de emagrecimento. E outra coisa, não desista, tá? Volte no seu profissional, tente associar alguma coisa, converse com ele. Eu sempre falo com as minhas pacientes, né? Eu sempre tenho alguma solução, alguma coisa. Eu sempre tô junto. Eu nunca julgo essa paciente, né? Porque a gente precisa de apoio. Nesse momento o paciente precisa de apoio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.